Ontem a gente teve uma aula do que acontece quando um governo está perdido, quando o governo está sem bússola, sem saber o que fazer. Perdidão. A crise é enorme, a crise é monumental, a gente tem uma crise de saúde importante, de grande significado, a maior crise dos últimos anos, e a gente tem a crise econômica que, conforme a fonte, para o Brasil é a maior da história. Às vezes varia, alguém diz que é a maior dos últimos 100 anos, mas não importa, é enorme. É uma crise que vai demorar para passar. Nós vamos vencer a crise sanitária e depois vamos ter pela frente uma crise econômica importante, que as pessoas vão precisar se desdobrar, se adaptar, se reinventar. E o governo também vai precisar se adaptar, se desdobrar e se reinventar. Ontem, numa primeira experiência do governo federal tentando responder à crise econômica, não à crise sanitária. A crise sanitária já custou a cabeça de um ministro. Entrou um outro que está ali, né? Foi apresentado ao número 2. Não é que ele apresentou ao país o número 2. O país e ele foram apresentados ao número 2 do ministério ao mesmo tempo. É um general que o governo escolheu. E tá aí, ó, esse aqui é o seu número 2. Muito obrigado. Que bom saber. Vai ser ótimo. Porque ele vai poder me ajudar a trabalhar. Quer dizer, ele conheceu o 2 agora. Já viu que entra tuteladaço, né? O novo ministro. Não é um ministro que vem trazer a sua equipe, o seu jeito de governar, seu jeito de entregar, de administrar. Não. Ele veio colaborar, sem dúvida, espero que colabore, mas já recebeu o número 2. Então é o técnico que já tem o braço direito definido com quem ele vai ter que trabalhar. E ontem, quando eu digo que o governo mostrou que está perdido, a gente tem dois episódios importantes para mostrar isso. Primeiro, a decisão do governo que tinha sido anunciada de antecipar a segunda parcela do auxílio emergencial de R$600, decisão que foi cancelada. E foi cancelada porque chegaram à conclusão que não tem dinheiro para pagar. Bom, mas peraí, não tem dinheiro para pagar? Não tem dinheiro, porque veio mais gente buscar o dinheiro da primeira parcela. A gente não achava que ia ser tanta gente assim. Então a estimativa de vocês foi feita assim. Acho que não vem tanta gente. Vamos antecipar a segunda? Ih, veio gente demais, tira a segunda. Isso numa festa, você corre no posto de gasolina e compra mais cerveja. Acabou a cerveja. Mas acabou o dinheiro? Quer dizer, um governo se organiza a ponto de anunciar a segunda parcela do auxílio e depois cancela, as pessoas se programam. Então, isso é porque o governo está perdido, não consegue fazer as contas. E aí, a gente viu o anúncio do governo do plano pró-Brasil. Pró-Brasil. Que quando eu ouvi, eu falei, olha, pró-Brasil, interessante, nome bacana, mas vamos ver o plano. E quando eu vi o plano, eu cheguei à conclusão que pode se chamar pró-blá-blá-blázio, porque é um blá-blá-blá, é uma enrolação, é uma enganação, é uma empulhação. O governo, o ministro-chefe da Casa Civil anunciou o que foi apresentado como novo programa de investimento do governo federal. Novo programa de investimento do governo federal. Então é de se esperar novidades. Ele apresentou aquilo com o objetivo de gerar emprego, recuperar a infraestrutura do país, porque afinal os impactos econômicos da pandemia são pavorosos. Então ele anunciou um pacotão de quase 300 bi, sendo que desses 250 são exatamente os 250 que o ministro Tarcísio da Infraestrutura tinha apresentado no ano passado. Na própria entrevista de ontem, o ministro Tarcísio disse, olha, na verdade, vamos dar continuidade a coisas que já estavam andando. Por exemplo, o vigoroso programa de concessões. O vigoroso que até agora não concedeu. O ministro Tarcísio, ele em setembro do ano passado, participou de uma série de compromissos com investidores, executivos de fundos globais, foi para Nova York, falou sobre as oportunidades de negócio no setor de transporte no Brasil, apresentou um programa grande de concessões de ativos, de infraestrutura, fez palestras, foi falar com o Citibank, com o JP Morgan, com o Morgan Stanley, com uma série de fundos, falou com as agências de classificação de risco, a Moody's, Standard & Poor's. O que ele apresentou? Na época, o que era o maior programa de concessões de ativos de infraestrutura do mundo.
uma carteira da ordem de 250 bilhões. Então agora o quê? São mais 250 bilhões? É outros 200? Não, é o mesmo 250 bi. Aí o programa Pro Blá Blá Brasil anunciou também a retomada de obras públicas paradas num investimento de 30 bilhões de reais em 10 anos. 30 bilhões de reais em 10 anos dá 3 bi por ano, ou seja, nada, coisa alguma. Olha, o orçamento anual da saúde é de 115 bilhões de reais. 3 bilhões de reais ano equivalem a 9 dias de gastos da saúde. Se fosse 30 bi em um ano, já seria pouco. Aí o Braga Neto, na entrevista, ele disse, olha, as propostas ainda estão sendo estruturadas. As propostas ainda estão sendo estruturadas? Sim, mas na entrevista ele falou o seguinte, olha, é um programa estratégico com ações estratégicas que tem modelo de governança, ações estratégicas, tudo era estratégico. Mas era estratégico também dizer que ele ainda estava estruturando, porque não estava pronto. Não sabe quanto vai gastar, não sabe o número de empregos, não sabe nada. E ele falou, olha, seria leviano. Você é leviano, por que anunciou? Por que chamou as pessoas? Ele falou, a finalidade é gerar empregos, recuperar a infraestrutura e dar possibilidade do Brasil recuperar toda essa perda que nós tivemos. Ah, é? E como? Faz as contas, conta pra nós. Aí não tem o que falar. Então, o que eles estavam anunciando ontem? Então, aí eles falam, não, é um programa que tem 2 eixos de ação, ordem e progresso. Aí pega e cita o slogan do governo Temer. Ordem e progresso era o slogan do governo Temer. Os eixos do programa Pro Brasil são ordem e progresso. Aí no eixo ordem tem medidas para aprimorar o arcabouço normativo. Eu nem sei o que é arcabouço, é aquele lugar que as pessoas são jogadas lá dentro, não? Aquilo é calabouço, né? Isso. Mas enfim... Aí diz o seguinte, para melhorar o ambiente de negócios, aumentar a segurança jurídica. Como é que o governo aumenta a segurança jurídica? Me diz. Como é que faz? É uma coisa inacreditável. Olha, em setembro de 2013, a Dilma esteve nos Estados Unidos, porque sempre vão para os Estados Unidos, né? O Tarcísio foi para os Estados Unidos, a Dilma foi para os Estados Unidos. Aí ela fez uma reunião no Goldman Sachs e tal, e ela falou o seguinte, olha, não tem nada a temer no Brasil em relação ao risco jurídico. Risco jurídico no Brasil não existe. Se existe um país que respeita os contratos, é o Brasil. Pessoal no Rio, em respeito, né? Porque o Brasil respeitando o contrato é uma maravilha. E aí agora a gente vai fazer medidas para aumentar a segurança jurídica. Qual é a medida que o governo pode adotar para evitar que aquele juiz da esquina dê uma liminar mudando uma decisão que foi tomada pelo governo? Qual é a medida que o governo pode tomar para que o Ministério Público não entre com uma ação qualquer que depois resulte numa sentença que seja retomada e que vai parar no Supremo? Aquelas coisas que a gente conhece, né? Mas a gente já ficou, não vou falar careca, porque eu e o Felipe Bueno não estamos careca, a Carla Bigato também não. Mas a gente está careca de saber que isso não existe. Aí ficam falando. Bom, ok, detalhe. Cadê o Paulo Guedes? O Paulo Guedes não estava lá. O anúncio econômico foi feito pelo chefe da Casa Civil, sendo que o braço direito do Guedes para privatização, horas antes, tinha dado uma entrevista, o Salim Mata, dizendo, não tem recurso do Estado para investir não, hein? Bom, mas aí eles arrumaram 30, que é pouco, mas é 30. Então, o que aconteceu ontem é que o posto Ipiranga, que era privado, foi estatizado. Estatizaram o posto Ipiranga. Agora virou posto Petrobras. O Paulo Guedes foi estatizaram o Paulo Guedes. Tudo aquilo que ele sempre pregou, estão fazendo o inverso. É dinheiro do governo para obra, é dinheiro do governo para isso e para aquilo. Então, será que ele vai ser mandetizado? Porque mandetizar vira um verbo, né? Você frita e depois você tritura e joga fora. Será que o Guedes é o próximo que vai dançar? Porque o governo anunciou tudo aquilo que ele não acredita. Ele tinha que estar do lado. Aí depois na live o Bolsonaro fez um carinho, dizendo que o Guedes participou menos, mas vai participar muito. O Guedes tinha que comandar, não é participar muito ou pouco. Então o chefe da Casa Civil, que é o Braga Neto, que é um sujeito bem intencionado, ele faz o que deixam ele fazer, né? Dão espaço para ele vai embora. Ele vai ser o gerentão do governo, o Bolsonaro quer que seja assim. Qual é o papel do Guedes? Então o governo, afinal, vai soltar dinheiro e tocar as obras pelo governo? Com que dinheiro, né? Vai aumentar a carga tributária? Como é que vai
arrumar dinheiro. Como não tem muito dinheiro, anuncia o plano já anunciado. Agora, quem é que vai comprar ativos no Brasil? O ministro Tarcísio está tentando vender ativos faz um tempão. Eu acho que nem se ele for para o semáforo, aqueles que vendem pano alvejado. Vocês já viram pano alvejado? Que o pessoal vende pano alvejado. Eu fiquei sempre pensando, falei, pô, tem tanta insegurança no Brasil que até o pano é alvejado, né? Boa, Ineg, boa. Vendo pano alvejado. Então, se ele sair vendendo pano alvejado, empresa alvejada, será que vende? Será que as pessoas querem comprar hoje? Não querem porque no Brasil tem insegurança jurídica, não querem porque a estrutura tributária no Brasil é uma zona, não querem porque o Estado brasileiro é pesado. Então, por que não anunciaram as lições de casa, que são as lições de casa do diagnóstico do Paulo Guedes, né? O governo Bolsonaro tem uma marca, que é uma vontade de fazer, a volição, mas é uma coisa meio vulcânica, por explosões. Não tem um programa, a gente falou disso aqui. Falta uma ponte para o futuro, né? Não tem um programa que diz, nós vamos fazer salada de atum, precisamos de maionese de atum. Não tem. Sai fazendo. Então as coisas não se conectam umas com as outras. Não existe essa tal integração estratégica de que fala o general Braga Neto. Seria ótimo se tivesse, seria fundamental. Eles acreditam que tem. Só que quando você vê o programa Pro Blá Blá Brasil, você fala, mas cadê? Eu aprendi quando eu comecei a trabalhar como jornalista que a gente não deve analisar o que as pessoas de fato pensam, porque a gente não tem condições. A gente tem que analisar o que elas dizem, o que elas fazem, o que elas declaram. O que elas pensam, eu não sei. Então, eu aprendi isso muito cedo e nunca digo fulano acha, porque eu não sei se ele acha. Eu posso dizer, fulano diz que acha. Agora, se ele acha mesmo, isso ele é que sabe, né? Às vezes nem a pessoa sabe se acha mesmo, porque fica meio confusa, fica meio atrapalhada, precisa de um divã para se entender. Então, eu não sei o que o governo pensa, eu não sei o que o presidente Bolsonaro quer, eu não sei o que o Braga Neto quer, o que o Paulo Guedes quer, não importa. Então, a gente tem que analisar aquilo que eles, em conjunto, demonstram querer, demonstram desejar e caminhar, e indicar para o Brasil como caminho. E qual é o caminho que eles estão indicando, né? Um governo que tem um ministro que falava para ficar em casa, com um presidente que falava para sair e conviveram assim, isso não é só na área da saúde. Nós temos conflitos. A gente tem um ministro que fala para usar o dinheiro privado, investir no privado, botou para dentro do governo um empresário riquíssimo que largou seus negócios, o Salim Matar, para tocar a área de privatização e não privatizou nem como é que chama aquele lugar que vende, no posto de gasolina, que vende as comidas? Conveniência? Loja de conveniência. Não privatizou nenhuma loja de conveniência, não conseguiu vender nada. Quer dizer, o grande empresário Salim Matar não vendeu nada, não vendeu um pé de alface estatal, não conseguiu vender nada. Porque as pessoas não querem botar dinheiro. E de onde virão 300 bilhões de reais? 250 que o Tarcísio está tentando vender há um tempão. Então, ontem foi um show de um governo perdido, sem bússola, querendo fazer as coisas, dando entrevista ao ministro da Saúde para falar que é impossível um país viver um ano e meio parado, como se o país estivesse há um ano e meio parado, como se o país fosse ficar um ano e meio parado. Não sei de onde ele tirou essa conta. Imagina um país um ano e meio dentro de casa. Também está perdidinho. O Onyx Lorenzoni cancelando a segunda parcela que sequer ele deveria ter anunciado, posto que não tem dinheiro. E o posto Ipiranga privado sendo estatizado pelo general Braga Neto, que apresenta um programa sem pé nem cabeça, que é um programa de coisas velhas que já estavam somadas a um nada, que são os 30 bi. Programa Pro Blá Blá Brasil. É lamentável o que a gente viu ontem. Tomara que o governo aproveite esse período, porque ele disse que isso era só o início, que eles vão agora organizar até julho, para daí em setembro anunciar, e que o programa vai até 2030. 2030, nós estamos com um problema para o dia 30, não é 2030. Então, temos pressa, o Brasil tem pressa, o governo largou atrapalhado na Covid, na área de combate à recessão. Vamos ver se ele se organiza, porque quando ele erra, quando ele perde, ninguém sai ganhando. A não ser os petistas ficam festejando, os pissolistas podem festejar, mas o fato é o seguinte, nós brasileiros perdemos toda vez que o governo faz uma atrapalhada, uma lambança como essa. Ontem foi dia de lambança.